paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês. Sou inscrito nestes dois canal, Simão da Silva Souto Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar este culto nesta madrugada de hoje, nesta madrugada 2/8 de 2026, domingo, mês de agosto. Iremos começar este culto nesta madrugada. Nós já chegamos no livro de Êxodo 2, 24, 3, 12, 3, 14, 15, 3, 17, 4, 15, 16, 6, 1, 6, 7, 8, 12, 13, 12, 23, 24, 14, 13, 14, 15, 17, 18, 15, 26, 16, 4, 19, 5, 6, 20, 6, 21, 6, 20, 6, 20, 12, 22, 21, 24, 23, 22, 23, 25, 26, 23, 27, 23, 31, 29, 43, 46, 32, 34, 33, 14, 33, 19, 20, 34, 5, 7, 34, 10. Aqui é a seleção de promessa por livro. Agora nós chegamos no livro de Êxodo. Nós conheceremos, quando falo nós, é só os inscritos e os dizimistas e ofertantes que pertencem a essa igreja. Nós iremos conhecer o livro do Êxodo agora. Já chegamos no livro de Êxodo. Terminamos de ler o Gênesis por completo. Agora nós iremos conhecer o livro do Êxodo. Nós já estamos bem longe, porque aqui não para jamais. O que manda aqui é a palavra. Igual eu já falei em milhares de vídeos, o verdadeiro pentecostal, ele lê a palavra, ele passa a conhecer a palavra, ele passa a examinar a palavra, e ele vive a palavra, e ele mostra a verdade para o mundo, e é liberto, e é salvo, e recebe as bênçãos e a vitória. Este que é o verdadeiro pentecostal. O pentecostal não é só aquele que pula, que bate palma, que dá glória, que abre a boca alto, que fala línguas estranhas, que dança. Não, o verdadeiro pentecostal é o que estuda a palavra, cultua de madrugada, eu estou cultuando de madrugada, todos os dias de madrugada, é de manhã, cultua de madrugada, cultua de manhã, cultua de tarde, cultua de noite, cultua após dia, de segunda a domingo, todos as 7 horas da noite eu estou aqui cultuando sem parar. Este que é o verdadeiro pentecostal. O verdadeiro pentecostal é o que estuda a palavra. Quando nós já chegamos no segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Quem escreveu esse livro foi Moisés. Só para vocês entenderem, tá? Só para vocês entenderem, quem escreveu esse livro foi Moisés. Assim como Moisés escreveu o Gênesis, ele também escreveu o Êxodo. Eu vou confirmar e vou aprovar que foi Moisés que escreveu o Gênesis. Vamos lá ver? O que está escrito ali? O primeiro livro de Moisés chamado Gênesis. O que está escrito aqui? O segundo livro de Moisés chamado Êxodo. Gênesis foi Moisés que escreveu, o Êxodo também é Moisés que escreveu. Mas aprendeu, o verdadeiro pentecostal, ele estuda a palavra, ele santifica, jejua, consagra, anda em santidade, devolve os dízimos das ofertas. Este que é o verdadeiro pentecostal. O crente pentecostal. O crente pentecostal não é só aquele que vocês pensam, que roda, sapateia, profetiza, revela, fala línguas estranhas, mas não é dizimista, não é ofertante, não ajuda a igreja, não ajuda o pastor Simão Santo, não ajuda a obra, não ajuda em nada da igreja, não jejua, não consagra. Entendeu? Este aí não são os pentecostal que eu conheço. Entendeu, meus irmãos e irmãs? O verdadeiro pentecostal é o que examina a palavra igual Jesus Cristo falou. Examinar as escrituras, porque nela testifica do meu Pai, que é Jeová, e de mim, que eu sou Jesus Cristo, o Salvador, e do Espírito Santo, que é a pomba de fogo. E examinar nela, porque nela mostra tanto o visível como o invisível, tanto por dentro como por fora da galáxia, e por fora da terra e debaixo da terra. Então, o homem crente que passa a conhecer a palavra, ele se torna mais sábio do que todo mundo na terra. É por isso que essa igreja aqui está em primeiro lugar do mundo, porque aqui sempre procura conhecimento. É
nas Escrituras. Não em homens da terra e nem mulheres da terra, mas conhecimento aqui, ó. Igual Jesus Cristo falou, examinar as Escrituras. Igual a palavra está escrito, meu povo sofre por falta de conhecimento. Se meu povo examinasse mais, estudasse mais, procurasse mais conhecimento da minha palavra, não seria ganado e não seria destruído e não estaria perdido como vocês do outro lado, está tudo perdido para lá e para cá, por não conhecer a palavra. Eu cumpri minha missão esses dias, ontem, eu cumpri minha missão, que eu dei um livro da palavra da lei, que eu não chamo isso de Bíblia, eu dei a palavra para ele ficou feliz, ele ficou muito feliz. E ele testemunhou assim que eu dei aquela palavra, que é essa lei que eu dei para ele, para a casa dele. Quando ele chegou lá na casa dele, o filho dele, que não mexe, que não anda, começou a se mexer quando eu dei a palavra. E hoje eu dei esse homem tanto no dinheiro, e hoje eu dei ele tanto na palavra, que ele deu até glória a Jeová, aqui perto da igreja. E ele veio contar o testemunho muito grande. Ele falou assim, eu tenho um testemunho grande para contar. Eu tenho uma coisa muito grande para contar. Assim que você me deu aquela palavra, o meu filho começou a se mexer. Meu filho que é problemático, que não mexe o corpo, começou a se mexer. Começou a voltar, a andar, a se mexer. É o pastor Simão Santos que faz isso. Por quê? Eu ajudei aquele homem voltou a me ajudar. Ele cumpriu a palavra, né? Emprestei para ele R$55 e ele devolveu os R$55 para cá. É por isso que eu falo em sempre milhares de vídeos que eu já falei. Vocês do outro lado não podem querer ser só ajudados e não ajudar o pastor Simão Santos e não ajudar a igreja. Dizimista ofertante, você ajuda o pastor, que o pastor te ajuda. Agora você não pode querer enganar o pastor, só quer benção e sumir. E não olha mais o pastor, não ajuda mais o pastor, não abençoa o pastor mais. É por isso que eu já saio fora de milhares de pessoas. Hoje eu só oro para pessoas que ajudam essa obra. Eu só faço oração só para pessoas que ajudam essa obra, que são dizimistas ofertantes, igual eu já estou vendo aí. Pessoas que não é dizimista ofertante não compensa para essa obra, meu irmão, porque tudo está escrito aqui. Já está escrito, a casa que não recebe o pastor bem, o pastor tem que sair daquela casa. Porque o pastor ele é digno do salário dele, eu sou digno do meu salário. Eu não posso fazer oração de graça para ninguém sem receber nada. A pessoa recebeu a bênção, por que a pessoa não quer abençoar o pastor Simão Santos? Então são essas coisas. Por isso que eu falo, aqui não existe oração de graça. Aqui não, aqui segue a palavra. Por isso que essa igreja é abençoada. Por isso que essa igreja vai comemorar, né, uma grande festa que vai acontecer dia 21/8/2026, que vai acontecer aqui, no mês de agosto, que vai ser sexta-feira. Por isso que aqui vai comemorar. Igual eu tenho meu testemunho maravilhoso, que aconteceu comigo, eu também recebi minhas bênçãos, por ser dizimista ofertando essa obra. Né? Eu ser dizimista ofertando essa obra, até a conta de luz veio baixa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, por isso que eu sou fiel a essa obra. É por isso que eu digo sempre e volto a falar. Eu não perdo meu tempo jamais aqui. Todos os dias cultuando, de segunda a domingo, todos os dias cultuando, às 7 horas da noite, e nas redes sociais, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, sem parar. Eu não estou perdendo meu tempo, eu estou ganhando meu tempo. Quanto mais eu estou aqui pregando a palavra, ensinando a palavra para vocês que estão crendo aqui, igual eu estou vendo todos os dias lá no meu canal do YouTube, quanto mais essas pessoas compartilhar, agora está compartilhando, espalhando os vídeos, ajudando essa obra, mais as bênçãos vai descer para eles e para a minha vida. Eu não ganho tempo, eu ganho é tempo. Eu nunca perdi tempo em nada, sempre ganho meu tempo. No segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Vocês do outro lado não são abençoados porque não praticam a palavra, não vem à igreja, não é dizimista ofertante, não procura conhecer a palavra e não procura mudar de vida, que é o mais importante que o homem e a mulher tem que fazer. O segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Os descendentes de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com sua casa. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulun e Benjamim, Dan e Naftali, Gad e Aser.
todas as almas, pois que procederam da coxa de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito. Multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Ei, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleja contra nós e suba da terra. Tá vendo lá? Então levantou-se um rei novo. Entendeu agora? É esse rei novo aqui. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. Se é que tem cérebro. Se não tiver cérebros, vai tratar esses cérebros. Não é Jeová, não é Jesus, não é Espírito Santo que vai tratar os cérebros seus, não. E nem profecia, nem revelação. Não é você mesmo que vai mudar de vida. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito. Tá vendo? Um novo rei. Porque a geração de José passou, acabou. Só ficou os filhos de Israel. Olha lá, os filhos de Israel. Entendeu? Toda lá, ó, José pôde florescer todos os seus irmãos. Toda aquela geração de José passou, acabou. Aí vieram outro rei novo, que é a geração nova. Veio um rei, um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Esse aqui não conhecera José. Nunca ouviu falar de José, nunca soube o que é José. Tá vendo lá? Presta bem atenção como que a escravidão dos judeus e dos hebreus começou. Presta bem atenção. O qual disse ao seu povo: Eis, presta bem atenção lá, eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Ei, usemos sabiamente para com ele, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleja contra nós e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram Faraó cidade de tesouros, Pintom e Ramsés. Tá vendo? É esse rei novo que fez o povo de judeus e os hebreus, que é chamado de Israel, ser escravos no Egito. Antes, o povo de Israel não era escravos. Quando chegou esse novo rei aqui, um novo rei, é que escravizaram o povo de Israel, com medo do povo de Israel saírem de lá e fazer guerra. Ou seja, ele estava com medo de Israel, dos homens e as mulheres saberem lutar e guerrear. Ele não queria que os homens soubessem guerrear e lutar, mas Israel já nasceu para lutar e guerrear. O povo do Egito esqueceu que já nasceu para... O povo de Israel, os judeus, os hebreus, já nasceu para guerrear e lutar. Entendeu? Mas ele não queria que o povo saísse de lá, por isso que colocou eles como escravos, escravizaram eles, escravizaram os hebreus, os judeus. Agora vocês entenderam como que Israel viraram escravo. Continuando. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfandavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolo e com todo o trabalho no campo. Tá vendo? Fizeram eles de escravo, tá vendo lá? Se eles fizeram amargar a vida com dura servidão, tá vendo? Em barro, em tijolo, com todo trabalho no campo, com todo se os servissem que os serviam com dureza. Tá vendo a escravidão? Ali era uma escravidão. As parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Pua, e disse: quando ajudardes no parto, as hebreias e as vide sobre os assentos, se for filho, matai, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Jeová e não fizeram como o rei do Egito. Eles disseram: antes conservava os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe: por que fizeste isso, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Jeová fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Jeová, estabeleceu-lhe casas.
Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Tá vendo? Esse rei novo aqui é que escravizou o povo judeu e o povo hebreu. Mas quando Jeová está no controle, igual está escrito aqui, ó. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Tá vendo? Porque Jeová estava no controle de todas as coisas, igual está escrito aqui, ó. Que Jeová está no controle de tudo. Ó. Portanto, Jeová fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Tá vendo, meus irmãos? Não adianta parar quem é de Jeová, não. Quem é do Criador, ninguém para, não, meus irmãos. Ninguém para a palavra, ninguém para nada, não. Igual aqui, ninguém para essa igreja. Ninguém para a sede da igreja pentecostal, o Ministério Chama de Fogo Fé. Porque esta igreja está alicerçada, estruturada e edificada com o Pai, que é Jeová, com Jesus Cristo, que é o Filho, e com o Espírito Santo, a palma de fogo, e com a minha fé neste templo, nesta igreja, neste local, nesta área. A minha fé está firmada neste templo. É o que eu sempre falo, aqui eu janto, aqui eu almoço, aqui eu tomo banho, aqui eu como meu lanche, aqui eu me visto, aqui eu me calço, aqui é onde eu descalço, aqui eu danço, aqui eu adoro, aqui eu grito de glória, de aleluia, dou glória, dou aleluia, danço, prego a palavra, ensino a palavra, mas daqui eu não saio. Porque essa igreja tem promessa, e a promessa já se cumpriu nesta igreja. E é por isso que nada para essa igreja e nada para a minha vida. Porque Jeová está no controle de todas as coisas. Porque se tentar parar essa igreja, vai morrer. Porque o Criador mata. Né? O Criador já falou, quem parar essa igreja, vai morrer. Quem falar mal da minha vida, vai morrer. Então, é assim que Jeová faz, e é assim que Jesus faz, é assim que o Espírito Santo faz. Mas a palavra do Criador nunca vai parar. Nada. Igual a obra, que a obra não vai parar. A obra vai ficar firme até a volta do Filho de Jeová, que é Jesus Cristo. É isso que essa igreja está esperando, é a volta de Jesus Cristo e continuar a levar a palavra sem parar. Tá vendo, meus irmãos e minhas irmãs? Quem é fiel ao Criador, o Criador só multiplica. Só multiplica as bênçãos. Sabe o que quer dizer? Multiplicando as bênçãos e fazendo crescer. Só faz multiplicar e faz crescer, igual ele está fazendo com essa igreja. É para cumprir aquela palavra, onde que ninguém deu valor, mas Jeová dá valor. Aleluia, mas Jesus dá valor. Mas o Espírito Santo dá valor. Mas os anjos do céu dá valor. Aleluia. É assim que o Criador faz. Igual o louvor fala, a roda gira. A roda vai girando e vai virando. Aleluia. É assim que o Criador fez. Por isso que essa igreja aqui está avançada. Essa igreja está para frente. Né? E os outros que falaram mal daqui, tá para trás, ficaram para trás. E essa igreja está para frente, só está avançando para frente e continuará avançando para frente. Que agora não tem nada que vai parar, não. Aleluia. O porta do Criador está abençoando em tudo aqui. Está abençoando na luz, na água. Aleluia. A água está vindo baixa, a luz está vindo baixa. Né? Aleluia. Então o Criador está trabalhando fortemente aqui. Então eu também estou recebendo as minhas bênçãos. E estou recebendo também testemunhos de milagres que o Criador está fazendo aqui. Porque milagres nunca parou aqui não, meus irmãos. Revelação nunca parou aqui não. E as profecias nunca parou aqui. Sempre o poder continua em pé. Aleluia. Porque aqui confia só em Jeová, em Jesus, em Espírito Santo e na palavra. Vamos agradecer, soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecemos por este culto nesta madrugada. Abençoa somente os inscritos, somente os dizimistas ofertantes. E abençoa sempre a sede da Igreja Pentecostal, o Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. E abençoa também esse dia de domingo, também que já chegou, 2/8/2026, de agosto. E abençoa somente esses que estão ajudando aqui e mais ninguém. Amém e amém. Aprende a ser fiel, meu irmão, como José foi fiel até o dia da sua morte, como os irmãos dele também seguiram a palavra do Criador que José tinha falado para os seus irmãos e para aquela geração. José foi fiel até a sua morte, os irmãos dele também foi, aquela geração também foi. E o povo de Israel que não foi esquecido,
Isso começou a frutificar e aumentar, porque o Criador é que faz isso. Então até o próximo culto e o próximo vídeo. As bênçãos só para quem é fiel. Quem não é fiel na obra, não recebe nada.